Olá, eu sou Barbosa, estou me graduando em História, seja muito bem-vindo a Castle Rock e hoje a gente vai falar sobre a presença feminina na Segunda Guerra Mundial. Mais especificadamente sobre as Bruxas da Noite e um pouco da história desse batalhão de bombardeiras que arregaçou com alguns batalhões alemães. Um breve resumo sobre esse grupo de mulheres. O que a gente pode dizer sobre as Bruxas da Noite? Bom, eles eram um esquadrão bombardeiro soviético composto exclusivamente de mulheres, que combatiam os alemães durante a calada da noite. Isso é muito importante, porque é daí que surge esse apelido. Apelido esse que foi dado a essas mulheres pelos soldados alemães. Na verdade, os alemães diziam que o som do vento provocado nas asas dos aviões, daquele grupo, lembrava o movimento de uma vassoura. E assim, por conta disso, eles começaram a chamar esse grupo de Bruxas da Noite. Então, esse é o comecinho da história, o comecinho da origem, mas agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo para entender como que esse grupo surge e os meios que foram possíveis para o surgimento desse grupo. Porque vale lembrar que ali a gente está falando de 1940, 1941, onde a presença feminina no exército era bem ínfima, era pequena, e a representação feminina dentro desse contexto era muito singular. Então vamos lá. Em 1936, a União Soviética aprova a sua nova Constituição. Constituição essa, inclusive, que foi apelidada no mundo afora como a Constituição Stalinista, porque ela teve, melhor dizendo, como um dos seus principais autores, Joseph Stalin, e esse apelido foi uma espécie de homenagem. Bom, por que essa Constituição é importante para a gente entender um pouquinho mais sobre essas mulheres? Porque entre uma das principais mudanças que essa Constituição trouxe foi a inclusão das mulheres como detentoras de direitos iguais aos direitos do homem, tanto em esferas da vida social, da vida política e da vida econômica. Por conta disso, foi-se possível, a partir dessa Constituição, com que as mulheres também tivessem uma participação ali na questão militar. Mas aí, uma coisa que é importante a gente mencionar é que essa mudança, ela vem por dois fatores em específico, essa mudança constitucional. Ela vinha também, lógico, pelos princípios marxistas, não é? Do coletivismo e da igualdade que eram pregadas principalmente por Lenin, né, que morreu em 1924, mas também havia uma outra questão, um outro princípio, que era a necessidade, que era o fator estratégico. Ou seja, após as fortes perdas civis e militares durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres eram necessárias na luta armada. Ou seja, houve uma falta de pessoas que lutassem pelos soviéticos. Porque vale lembrar que na Primeira Guerra Mundial houve uma baixa entre 2 a 3 milhões de soviéticos. Então, foi-se necessário trazer esse efetivo feminino para um combate armado contra a Alemanha nazista. Então é aquilo. Tem a ideologia? Tem, mas também tem sempre aquele aspecto da necessidade. Foi-se feito porque foi-se necessário. Bom, e aí é claro que isso impactou a vida dessas mulheres, já que essas eram esposas, filhas, mães e deixaram a vida doméstica indo trabalhar na indústria, né? No comércio, no transporte e afins. Mas aí, a partir de 1939, a lei militar passou a permitir com que elas também participassem da guerra como médicas, enfermeiras, operadoras de comunicação e eventualmente até soldados. Então, por conta disso, por conta de alterações nas leis e por conta também, ainda mais uma vez, da Constituição que tinha sido lançada anteriormente, essas mulheres puderam ir cada vez mais adentrando o espaço militar. Agora, voltando um pouquinho mais para esse esquadrão em específico, nós podemos afirmar que essas mulheres eram ainda muito jovens quando se apresentaram, quando se voluntariaram para formar esse batalhão. Eram mulheres ainda que estavam saindo da adolescência, que estavam entrando na vida adulta, ali na casa dos seus 20 anos, e, lógico, que tiveram inúmeros desafios, não só os desafios da própria guerra, das próprias questões militares, mas os desafios comuns para uma mulher, naquela época, inclusive até ainda resquiciosamente nos dias de hoje, como o machismo, o sexismo, não é?
porque muitos duvidavam de que um esquadrão formado exclusivamente por mulheres teria êxito, seria bem sucedido em alguma missão. Então, por conta disso, a dificuldade era dobrada, triplicada para esse batalhão específico. Mas enfim, embora as mulheres fossem inicialmente impedidas de combater, mais uma vez ele aparece aqui, o premier soviético Joseph Stalin emitiu uma ordem em 8 de outubro de 1941 para implantar 3 unidades da Força Aérea compostas por mulheres, incluindo ele o 588º Regimento. Nome difícil, inclusive. O regimento ele foi feito inteiramente de mulheres voluntárias, mais uma vez, como eu disse, no fim da adolescência e ali na casa inicial dos seus 20 anos. Bom, e essas aviadoras, elas fizeram parte do Regimento de Bombardeiros Noturnos e conseguiram lançar ali mais de 23 mil toneladas de bomba sobre os alvos alemães. E se tornaram, inclusive, uma peça fundamental, lógico, na vitória soviética sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Isso é uma coisa que deve ficar muito clara. Não foi um regimento que fez uma passagem simples, breve e pouco relevante no cenário da guerra. Foi um regimento que fez um baita estrago no exército alemão, e esse, inclusive, deve ser lembrado, deve ser estudado, e deve, com certeza, servir sempre de exemplo para a gente entender um pouquinho mais sobre a Segunda Guerra. Mas, enfim, vamos seguindo. Bom, o regimento voou em missões de bombardeiro de assédio e bombardeiro de precisão contra o exército alemão. Já isso a partir de 1942 até o final da Segunda Guerra. No seu auge, ele tinha 40 equipes de 2 pessoas e voou em mais de 24 mil missões. Ao longo dessas 24 mil missões, fez ali a sua passagem despejando cerca de 23 mil toneladas de bombas sobre os alemães. Agora, um outro aspecto. Ela também foi a unidade feminina, a unidade, melhor dizendo, 100% feminina, mais condecorada da Força Aérea Soviética. E isso não é pouca coisa. Cada piloto tendo voado mais de 800 missões com o fim da guerra e 23 tendo sido premiadas com o título de heroínas da União Soviética. Mas, como claro, nem tudo é simples, nós também temos que pontuar que 30 de suas integrantes morreram em combate. Então, também temos que fazer esse adendo. Agora um pouquinho sobre os aviões, que no caso foram usados por esse regimento, eram biplanos Polikarpov PO-2 de madeira e lona. Inclusive um design de 1928, originalmente usado como um avião de treinamento e pulverização de culturas. Inclusive é até hoje o biplano de estrutura de madeira mais produzido na história da aviação. Esses aviões, por serem pequenos, eles podiam levar até 6 bombas ao mesmo tempo. Ou seja, não é uma grande carga ofensiva. Então, por muitas vezes, foram necessárias 8 ou mais missões por noite. Embora, lógico, a aeronave fosse obsoleta e lenta, as pilotas fizeram um uso de sua excepcional capacidade de manobra. Portanto, e como resultado, os pilotos alemães tinham muita dificuldade em contra-atacar e em derrubar esses aviões. Porque apareciam de noite, apareciam praticamente em silêncio e eram rápidos, porque conseguiam desviar muito facilmente, conseguiam manobrar muito facilmente. A estratégia de ataque consistia basicamente em colocar o motor em marcha lenta perto do alvo e planar para o ponto de liberação das bombas. Lógico, com isso, o único ruído mesmo que se tinha era o ruído do vento que revelava a localização. Por conta disso, inclusive, por conta desse assovio do vento, que elas receberam esse apelido de bruxas da noite. Esse barulho que os alemães diziam que lembrava a vassoura, né? Vale lembrar também que, devido ao peso da aeronave, ao peso das bombas e à baixa altitude do voo, as pilotas não levavam paraquedas. Então, isso era basicamente o que funcionava a estrutura desse biplano. Com isso, podemos dizer que era um ataque rápido, furtivo e, sobretudo, massivo. Vinham muitos aviões ao mesmo tempo e, por conta disso, os alemães ficavam perdidos e não conseguiam contra-atacar. Bom, a partir de junho de 1942, o 588º Regimento de Bombardeiros Noturnos
tornou-se parte do 4º Exército do Ar. Já em fevereiro do ano seguinte, de 43, o regimento foi homenageado com uma reorganização no 46º Regimento de Aviação de Bombardeiros Noturnos da Guarda. E já em outubro do mesmo ano, de 43 também, ele se torna o 46º Regimento de Aviação de Bombardeiros Noturnos da Guarda Taman. Bom, isso tudo é para a gente conhecer um pouquinho mais da história dessas mulheres guerreiras. Dessas mulheres que fizeram uma participação especial, uma participação central e uma participação essencial para a vitória dos soviéticos sobre os alemães na Segunda Guerra Mundial. Uma história que é muito pouco comentada, muito pouco divulgada e que, acredito eu, deveria ter um espaço muito maior, deveria ser muito mais conhecida e uma história que hoje nós podemos celebrar. A vida dessas mulheres, o exemplo dessas mulheres e tudo que elas ensinam e deixaram de legado. E é claro, também, por que não, homenageá-las sempre que nós contamos um pouco dessa história. Bom, no mais, é isso. Espero que tenham gostado. Deixa um like se você ficou até o final. Fiquem bem e até logo!